Oi gente, eu sou Fernando Aguirre, cofundador do Coworking Brasil, e eu vim falar para vocês um pouquinho sobre como potencializar o uso da internet para gerar mais negócios para vocês. Então provavelmente vocês já usam várias ferramentas que eu vou dar como dica aqui, mas eu vou passar algumas, de repente, alguns macetes para utilizar de uma forma um pouquinho melhor e um pouquinho mais eficiente para que o espaço de vocês tenha mais visibilidade na internet. Para um espaço novo que está abrindo ou que abriu recentemente, a principal coisa que precisa se focar quando está falando em relação a marketing é ser encontrado. Vocês precisam que os coworkers, futuros coworkers de vocês, encontrem vocês, saibam que vocês existem na região deles. Então eu vou passar algumas dicas simples sobre isso e as ferramentas que eu vou citar são todas relacionadas a isso para cumprir esse principal objetivo, ser encontrado. Mas fora isso, existem outros objetivos interessantes também de se cumprir dentro da internet, que a internet é uma plataforma fantástica para espaços de coworking, porque ela pode passar muito do fator de venda que a gente vai ter, que a gente teria presencialmente, e a gente pode antecipar isso pela internet. Claro que nada vai substituir a visita da pessoa ao teu espaço, caminhar pelo espaço, conhecer as pessoas, falar contigo, nada substitui isso. Mas ela pode ter uma boa filtragem quando ela visita o teu espaço na internet, quando ela vê o teu espaço através do teu site ou através de uma outra ferramenta de busca. Então a primeira dica que eu passo é o básico para ser encontrado, que é estar no Google Maps. O Google Maps é hoje um dos principais buscadores da internet, junto com o próprio Google e o YouTube, enfim, e outras ferramentas do próprio Google, mas com um diferencial super importante, que o Google Maps ele tem a geolocalização. Então, quando uma pessoa está procurando por um espaço de coworking, por exemplo, em Porto Alegre, e ela está em Porto Alegre, os resultados dela já vão ser filtrados pela cidade onde ela está, por causa do GPS. Se ela está, de repente, num determinado bairro, o próprio GPS da pessoa, do celular dela, já vai ajudar a encontrar primeiro os espaços mais próximos dela. Então, isso é um diferencial enorme que eu vejo poucos espaços aproveitando, que é ter um bom perfil no Google Maps. É gratuito para te cadastrar lá. Leva alguns dias, tu entra em contato com o Google, tu faz a submissão do teu projeto, da tua empresa para lá, do teu endereço, eles te mandam uma cartinha de volta e tu confirma o teu endereço através de um código e a partir daquele momento fica registrado no Google Maps. É grátis, é simples, mas tem um potencial enorme de atrair pessoas que estão próximas de ti ou que estão procurando um espaço justamente naquela região. A dica 2 é em relação ao Facebook. Para mim, o Facebook deve ser a primeira coisa em termos de página que vocês devem criar, talvez até mesmo antes do site da empresa, do site institucional da empresa de vocês. Porque o Facebook é muito rápido, é grátis e tu pode subir qualquer tipo de mídia lá. Ele permite subir vídeo, ele permite subir foto, texto, enfim, o que for tu pode subir lá pro Facebook. Muitas vezes no teu site institucional ele é um pouquinho mais engessado, leva mais tempo para fazer, às vezes leva, sei lá, 3 meses para ficar pronto. O Facebook não, em um dia está tudo pronto, tudo configurado, você já pode começar um diálogo com a tua potencial comunidade. Então, eu acho que alguns espaços de coworking hoje no Brasil talvez não aproveitem o total potencial das suas páginas de Facebook, porque eles ficam num diálogo muito corporativo. E o Facebook não é o lugar para isso. O Facebook é para tu mostrar justamente a personalidade da tua empresa. Então é ali onde tu tem que usar a linguagem que vocês usam no dia a dia, é ali onde tu tem que demonstrar que são pessoas e não são máquinas, robôs que estão do outro lado da empresa, que estão do outro lado do telefone. Ali vocês têm total liberdade no Facebook de falar coisas, conversar, mostrar o dia a dia. É uma ferramenta maravilhosa para mostrar o dia a dia. Então vocês têm... No espaço coworking acontece coisas incríveis o dia inteiro, todos os dias. Então, uma coisa que parece banal para vocês, que já está acontecendo todo dia, para uma pessoa que trabalha num escritório super quadradinho, super corporativo, ou que trabalha, de repente, num home office, é um baita diferencial. A pessoa nem imagina que, de repente, no escritório de coworking tem um barzinho onde ela pode tomar cerveja no meio do expediente, de repente. É uma coisa simples, que muitos espaços de coworking permitem bebidas alcoólicas durante o dia a dia do trabalho, né? Enfim, todo mundo é adulto, todo mundo é responsável. E a pessoa nem sonha com isso. No espaço onde ela trabalha, no espaço corporativo que ela trabalha, é tudo super quadrado, é tudo super ok, sabe? Então, coisas do dia a dia são super importantes de ser mostrada, porque é onde tu mostra que tu não está só vendendo cadeira, e sim tu está vendendo uma comunidade que tem pessoas que se movimentam, que fazem coisas, e o Facebook é a rede social ideal para tu fazer isso. Então, configura a tua página do Facebook, coloca todas as informações, coloca a tua posição no mapa, teu site... mas mantenha essa página viva, não te
restringe a ficar fazendo propaganda do teu próprio espaço e postando banner com os preços e promoção. Mostra o que acontece realmente no dia a dia do teu espaço. Mostra as pessoas, fala sobre as pessoas, faz vídeo. Vídeo é muito importante, faz muito vídeo, faz foto, as pessoas têm que ver o que acontece dentro do teu espaço. A terceira dica é o site institucional da empresa. Então, apesar de eu ter falado muito da página do Facebook, eu acho sim muito importante tu ter um site institucional, tu ter um www.nomedoteuespaço.com.br, enfim. Isso é super importante por alguns motivos. O primeiro dele é credibilidade. Ter uma página do Facebook, e ao mesmo tempo que é muito fácil, por ser muito fácil, acaba não passando tanta credibilidade. Uma página pode nascer hoje e morrer amanhã. Então não é a mídia que traz mais credibilidade. Por outro lado, tu tem um site, tu tem um domínio próprio, tu tem um e-mail, teu nome, @nome da tua empresa.com, não usar e-mails @gmail, @yahoo, esses e-mails gratuitos. São tudo pequenas coisas que vão adicionando credibilidade na cabeça da pessoa. Então, quanto mais credibilidade tu passar para a pessoa em relação ao teu espaço, mais confiante ela vai estar em te visitar, mais confiante ela vai estar em fechar um contrato, de repente, de 6 meses, de 1 ano contigo. São pequenas coisas que tu precisa fazer diariamente para manter a credibilidade do teu espaço em alta. Então, no teu site institucional também é importante que tu, claro, tenha uma mensagem um pouquinho mais corporativa do que em relação à tua página do Facebook, mas ao mesmo tempo não precisa ser quadradona. Tu pode ter a tua linguagem, tu pode ter uma linguagem totalmente descontraída, mas tu tem que lembrar que ali não é uma coisa que vai ser rápida e se esquece rápido. No Facebook tu posta hoje, amanhã a pessoa já nem vê mais o teu post. No teu site não, os textos eles ficam durante semanas, meses, depende da frequência que tu atualiza. Então tu tem que manter isso em mente, tem que evitar falar coisas muito temporárias, né? Que enfim, passem rápido. Mas, ao mesmo tempo, o teu site tem um potencial enorme porque ele possibilita coisas que outras mídias não possibilitam. Possibilita tu colocar, por exemplo, uma foto em alta definição, que tu nunca vai poder botar numa mídia de terceiros, como o Facebook, como o Google Maps, eles sempre usam fotos de média, baixa resolução. Então tu pode botar, de repente, um vídeo guiado de 20 minutos falando do teu espaço, fazendo um tour. Tu pode botar várias entrevistas, tu pode botar depoimentos dos clientes. Enfim, tem várias coisas que tu pode concentrar num local só, que fica mais livre de distrações, porque afinal, quando a pessoa está em outras mídias, ela está em outras mídias, então ela pode se distrair para outro lugar e ver outra coisa interessante. Quando ela está no teu site, ela está focada na tua empresa, no teu site, então ela quer ali obter as informações. Então é importante que tu complete as informações do teu espaço, tu resolva todas as dúvidas da pessoa ali, ou as principais dúvidas ali no site institucional, mas ao mesmo tempo é importante que tu use esse espaço para demonstrar a tua linguagem, demonstrar o teu pensamento sobre coworking, sobre comunidade para os teus usuários, enfim, para os teus possíveis clientes. Eles têm que ter uma ideia muito forte do teu perfil, do perfil da tua empresa, depois que eles visitarem o teu site. Então eles têm que saber se é um perfil mais corporativo, mais sério, se é um perfil mais descontraído, se é um perfil mais leve, enfim. Seja qual for o objetivo e o perfil da tua empresa, o site institucional é o lugar perfeito para passar essa mensagem para eles. E a quarta e última dica é utilize corretamente os diretórios. A gente tem hoje dezenas de diretórios de espaços de coworking para tu poder registrar o teu espaço. Utilize todos eles, sem preconceito. Nesse caso, quanto mais melhor, assim, porque a pessoa nunca sabe onde a pessoa vai estar visitando, nunca sabe onde a pessoa vai estar navegando pela internet e vai cair num diretório e vai pesquisar e vai encontrar o teu espaço. Então, tu tem que certificar que sempre que a pessoa estiver procurando por um espaço de coworking, ela encontre o teu espaço. Então, se ela cai num determinado diretório, se ela cai em determinado site, ela precisa ter certeza, tu precisa ter certeza que o teu espaço vai estar lá, porque senão ela pesquisa espaços em Curitiba, encontra 3. Ela nem cogita, às vezes, pesquisar em outra mídia, ela vai entrar em contato com aqueles 3, se um deles suprir a necessidade dele, ela vai se cadastrar e vai fechar o contrato lá. Então, invista um tempo em se cadastrar no máximo de diretórios possíveis e, principalmente, invista um tempo em organizar isso, porque não adianta também tu te cadastrar, quando tu abre o teu espaço, te cadastra lá em 5, 6 diretórios e nunca mais atualiza as informações, deixa a foto desatualizada, deixa a foto de baixa qualidade, preço desatualizado, telefone errado. A gente no Coworking Brasil já viu dezenas de espaços perdendo leads super qualificados e estavam com o e-mail desatualizado, estava com o telefone desatualizado. Então, a minha dica em relação a diretórios é: cria uma planilha. Toda vez que tu cadastrar o teu espaço num diretório novo, tu vai nessa planilha, coloca uma nova linha e diz que tu coloca o site e diz que tu cadastrou o teu espaço lá. E de tempos em tempos tu revisa toda essa planilha para ver se as informações estão atualizadas, estão conforme a realidade.
Quando tu fizer uma mudança de telefone, de endereço, tu vai em todos esses diretórios e atualiza e mantém sempre o cadastro super atualizado, que é uma das coisas mais importantes para se fazer. Fora isso, mantém também a tua página do diretório atualizada. Então, alguns diretórios permitem que tu suba depoimentos de coworkers, suba fotos, vídeos, coloque ali as características, se o teu espaço tem acesso a deficientes físicos, tem atendimento em inglês, enfim, características básicas. Tenta manter o mais completo possível o teu perfil nesses diretórios, porque aquelas informações que geralmente os diretórios pedem é o principal que os usuários pedem. A gente faz um trabalho grande de entender o que as pessoas usam em consideração na hora de fechar um contrato e a gente usa essas informações para pedir no cadastro do espaço, na hora de criar o perfil dele, para que os usuários tenham depois as informações que eles precisam. Então, mantenha sempre o teu cadastro nos diretórios atualizado e mantenha o mais completo possível. Utilize isso super a seu favor. Uma das principais vantagens, na verdade, de utilizar um diretório é porque a gente faz, quando eu falo, me refiro ao Coworking Brasil, mas imagino que todos eles façam, um trabalho muito forte em fazer o teu espaço apareça. Então, a gente tem um trabalho indireto muito grande. Quando tu cadastra um espaço novo numa cidade nova, por exemplo, tu cadastrou um espaço novo em São Paulo. Hoje tem dezenas de espaços de coworking em São Paulo. Então, quando a pessoa pesquisa no Google, tu não vai aparecer em primeiro. Existe muita concorrência, existem muitos outros espaços que são muito mais antigos que você. Existem matérias de imprensa, de veículo de empresas, de post de blog, existe muito resultado que se mistura na resposta. Já num diretório, quando a pessoa pesquisa por espaço de coworking em São Paulo, ela só vê espaços de coworking e ela vê todos de São Paulo. Então, estar presente nesses diretórios vai te facilitar muito a ser encontrado, principalmente no início. Depois de um tempo, se o teu espaço produz muito, se o teu espaço é muito ativo, tu acaba sendo encontrado de outras formas. Mas nos primeiros meses, a principal forma de ser encontrado é estar presente nos diretórios. E tu não vai aparecer na primeira página do Google, não importa o que tu faça, a menos que tu coloque muito dinheiro em ads, então, enfim, coloca algumas centenas de reais ali todo mês para aparecer na propaganda do Google. Fora isso, tu não vai aparecer na primeira página, a menos que tu seja encontrado através de um diretório. E os diretórios, a maioria deles, fazem muito esforço para estar na primeira página. Então, hoje, tu pesquisa por qualquer termo relacionado a coworking no Google, tu encontra um post do Coworking Brasil, tu encontra um link. Então, se tu pesquisar por coworking no Rio Grande do Sul, tu vai encontrar um dos primeiros links a nossa página que lista todos os espaços do Rio Grande do Sul. Pesquisar por coworking em Porto Alegre, vai encontrar a nossa lista de espaços de Porto Alegre. Se tu pesquisar por, sei lá, um termo, é melhor coworking ou home office, tu vai encontrar um artigo do Coworking Brasil que fala sobre vantagens entre coworking e home office, que vai levar para o nosso site e depois vai sugerir para essa pessoa encontrar espaços na cidade dela. Então, o papel do diretório é muito mais em acelerar o processo das pessoas te encontrarem do que fazer manutenção de longo prazo. Se tu faz um trabalho de muita qualidade, tu está sempre ativo em redes sociais, está sempre ativo na internet, produzindo muito conteúdo, no teu decorrer do tempo, tu vai acabar sendo encontrado. Mas no início vai ser bem mais difícil. Então, use com sabedoria os diretórios, suba perfis com muita qualidade e aproveite a vantagem que eles te proporcionam.